Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no dia 6 de abril de 2022. Deixa eu baixar meu áudio aqui para não atrapalhar. Sejam bem-vindos. Vocês estão bebendo água? Hidrate-se, né? Tem que se hidratar. Hoje a nossa mesa está um pouco bagunçadinha aqui. Porque nós estávamos aqui estudando. Estávamos estudando e... Deixa eu abrir aqui o vídeo para ver as mensagens. Estudando aqui os temas, né? O tema que a gente trouxe para hoje, a gente estava debatendo aqui o que a gente trouxe de conteúdo. Tema de hoje, preciso disfarçar o que sinto. Esse tema vai desenvolver e vai trazer pra gente muitos assuntos aqui nessa noite. Mas antes, enquanto as pessoas vão chegando aqui na live, eu vou me apresentar, porque sempre tem gente nova aqui assistindo e mesmo que não assistam aqui ao vivo com a gente, eu sei que assiste depois, porque me manda mensagem, tá? Graças a Deus elogiando. Então, boa noite, eu sou Michele Caltabiano, sou fundadora aqui da Resoluto e fico muito feliz em receber vocês aqui dentro desse trabalho, desse projeto que visa auxiliar as pessoas no momento de luto. E como nós vamos auxiliar essas pessoas? Trazendo educação para o luto, acolhimento, validação, e as terapias que são a forma de tratamento. Então todos vocês são muito bem-vindos, independente se você está enlutado 1 mês, 1 semana, 10 dias, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, tá? A Resoluto está aqui para acolher todas as pessoas. Boa noite, eu sou Andréa Faria, eu sou a colaboradora da Michele, cofundadora, junto com a Michele, e sejam muito bem-vindos. Boa noite, Valéria. Valéria, boa noite. Eu não conheço, mas estou me apresentando agora, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui sempre com o melhor conteúdo para passar para vocês, temas que a gente possa interagir, né? Conversar, porque o que nós estamos precisando no momento é falar e ser ouvido, e nós estamos aqui hoje com um tema muito interessante. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente gostaria muito que vocês interagissem com a gente, comentassem, conversassem, desse alguma ideia para nós, se vocês quiserem algum tema diferente, mas nós procuramos trazer sempre algum tema que ajude nessa terapia que a gente está fazendo todas as quartas-feiras. Vou compartilhar aqui alguns grupos, que a gente transmite a live, a gente compartilha a live ao vivo em alguns grupos aqui da página. Um deles é o Luto de Mãe, que é um grupo que eu mesmo criei, então ele tem a ver aqui com a página, tá? Tem grupos que infelizmente não deixam a gente compartilhar a live, então a gente não compartilha, mas assim, os grupos que permitem isso, a gente tá sempre fazendo compartilhamento de lives, do nosso conteúdo, outros vídeos que a gente produz aqui, outros materiais também. E para quem não sabe, gente, isso é uma terapia em grupo, tá? Esse aqui é em formato de live, mas ele é uma terapia em grupo. E quais são os benefícios da terapia em grupo? Aprender com o outro, aprender com a experiência do outro. Mesmo que você não fale nada, que você não participe, que você não conte a sua história, que você não se sinta à vontade ainda para isso, só de ouvir a história do outro, de ouvir o que a gente está trazendo aqui nessa terapia, isso faz com que você aprenda muito e comece a entender mais o seu luto, entender o que você está vivenciando, tá? Boa noite, Fernanda, Gislene, olá! As meninas chegando. Viviane escreveu alguma coisa. Minha filha é recente. A Valéria, né? É a Valéria. Não, Cristina, eu li o nome dela. É que a gente lê aqui no computador, tá, gente? Porque aqui no celular aqui, então, nesse celular não dá pra ver. Nesse também é muito pequeno. Então a gente lê aqui pelo computador, porque não dá pra ver.
Boa noite Fernanda, boa noite Gislene, chegou. A Valéria colocou aqui, perdi minha filha recente, que iria fazer 4 anos. Estou ainda muito desorientada e sofrendo muito. Valéria, meus sentimentos, sinto muito. Eu sei como é perder um filho, né? Fernanda sabe também, já passou por essa ruim experiência. Sinta-se acolhida, sinta-se abraçada. Aqui dentro da Resoluto, nós trazemos muito conteúdo que vai te ajudar a entender, né? Porque olha, você está desorientada, sem saber por onde seguir, o que é certo, o que é errado, o que é normal dentro de um processo de luto. E é isso que a gente vem trazendo aqui, porque tem muitas ações, muitas situações que nós vamos sendo induzidas. E eu digo induzida porque o tema de hoje é isso, preciso disfarçar o que sinto. E por que eu preciso disfarçar o que sinto se eu estou sofrendo? Se o meu luto é válido, se ele é real, se ele está machucando, se ele está doendo, se ele está trazendo uma dor física para o meu corpo, eu tenho que fingir que não sinto nada disso? Então quem que está errado nessa história? Existe alguém certo e errado? Então é isso que a gente vai trazer, para ter esse tipo de entendimento. E claro, muitos outros conteúdos que nos auxiliam, nos ajudam a lidar com situações do dia a dia. Uma pessoa em luto, ela vivencia diversas situações. Situações em que ela ouve coisas desagradáveis, em que ela escuta, né, uns cochichos, uns burburinhos, assim, e isso tudo machuca. E como lidar com tudo isso? Escutar uma pessoa dizendo, nossa, tá chorando ainda? Nossa, sai de perto de mim, que eu não gosto de ninguém chorando perto de mim. Olha que coisa mais desagradável. Você fala com uma pessoa que está precisando de acolhimento. Uma pessoa que não está precisando nem da sua palavra, está precisando só dos seus ouvidos. No momento que você simplesmente falar aqui, estou aqui. Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui. Deixa a pessoa falar. Então, é muito ruim e muito desagradável as situações em que a pessoa em luto ela é inserida. Ela fica com vergonha de comemorar, de dar um sorriso. Ela fica com vergonha, de repente, de ser julgada, né, por se sentir feliz em alguns momentos. Não é que ela está feliz com o luto ou com tudo que aconteceu. Mas existem outras coisas na vida que nos trazem alegria, que faz com que a gente traga um sorriso no rosto. E as pessoas deixam de transmitir isso, deixam de demonstrar isso por conta do julgamento alheio. E isso faz muito mal. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema de disfarçar o que a gente sente. E quando a gente fala o que a gente sente, são os sentimentos ruins e os bons também. Né? Porque às vezes a pessoa faz um comentário, nossa, você já está tão bem, nossa, já está rindo, nossa, você já está saindo de casa. Como se tivesse, né, uma regra do luto, uma regra do que eu devo sentir, quando eu devo sentir aquilo. Então, o luto não tem regras, não tem certo e errado. As pessoas vivenciam o luto de forma diferente. Às vezes, a mesma família, um pai, uma filha, um irmão, sentem esse luto de uma maneira diferente, reagem a esse luto de uma maneira diferente. E não tem ninguém ali certo ou errado, os dois estão certos, porque é a forma de reagir de cada um, tá? Então aqui a gente traz muito isso, a gente trabalha muito isso. A Valéria está aqui, é a primeira vez, então vou falar um pouquinho da terapia, Valéria. Essa é uma terapia em grupo, as pessoas participam através das mensagens, tá? Se não quiser participar também, não quiser escrever nada, pode só ouvir, normal, tá? Aqui não é obrigatório fazer nada. E nós temos também a terapia individual. A terapia individual, a gente faz um agendamento de um dia e um horário, aonde vai ser feita a terapia somente com você, tá? No horário que você quiser, no horário que a gente puder te atender, né? Quando tiver essa conciliação de horários. E o que é a terapia individual? É olhar para o seu caso, para a sua emoção, para o seu sentimento, como você se sente, como você está lidando com isso. A terapia em grupo, ela é um pouco mais genérica, tá? A terapia individual, ela é mais específica para uma pessoa. Não tem custo também, é uma terapia gratuita, tá? A Resoluto traz isso realmente com muito amor, com muito carinho. E tem algo que eu quero dizer sobre a terapia individual.
ela acontece de forma acolhedora, da forma que você se sentir à vontade para fazer essa terapia. E eu digo isso porque muitas pessoas deixam de fazer a terapia individual porque a terapia é à distância, né? Muitas pessoas aqui são de outras cidades e não tem condição de estar aqui presente para fazer uma terapia presencial. Então a gente faz como? Através de videochamada. A gente liga o videozinho ali e conversa com a pessoa. Mas tem muitas pessoas que não se sentem à vontade em ligar a câmera, tá? E é normal isso no luto, porque tem dia que eu não quero levantar da cama, tem dia que eu tô desarrumada, descabelada, com cara de choro, não quero ligar a câmera, não sinto a vontade. E a terapia ocorre do mesmo jeito, por áudio, por chamada escrita, tá? A terapia é o quê? É um momento que nós estamos aqui para te acolher. Independente se eu estou te vendo ou não, eu estou te ouvindo, eu estou lendo o que você está escrevendo, tá? Então, a terapia é realmente para te ajudar. E por que eu vou impor que você ligue o vídeo, se você não está à vontade? E por que tem que ter uma regra, né? E por que tem que ser através do vídeo, no horário que a gente quer? Não, aqui tudo é flexível. Tudo é de acordo com o que cada um se sente à vontade para fazer. Porque o trabalho é esse. A primeira coisa é te acolher, te abraçar, fazer com que você fique à vontade aqui. Porque aqui não tem ninguém para julgar. Muito pelo contrário, tem alguém aqui para te ajudar, para ouvir a sua história, para dar o melhor que a gente tem aqui, né? Para te ajudar nesse momento, tá? Tem mais mensagens aqui? Acho que é da Fernanda. A Fernanda falou aqui com a Valéria, né? Dando aí os sentimentos. Gente, aqui esse grupo ele é muito acolhedor, porque todos nós sabemos o que o outro está passando, porque a gente já vivenciou isso. E naquele momento, quando você pensa que você não tem nada para oferecer para o outro, muito pelo contrário, você tem muito a oferecer para o outro aqui. Vamos começar nosso tema? Vamos começar. No tema nem sempre o que você demonstra é o que você sente, né? A gente para e reflete assim o quanto a pessoa enlutada, né, se sente pressionada a passar a imagem, né, de que está tudo bem e não está. Porque não tem tempo, né, para você estar bem e ela se sente pressionada com as pessoas que acham que o luto tem prazo de validade, né? Ela acha que já passou tanto tempo, tá na hora já de parar de chorar, tá na hora. Então são pessoas que não sabem lidar com a situação e acabam pressionando o enlutado. O que precisa acontecer? Pôr para fora essa dor, precisa ser ouvido, precisa ser acolhido. É o que a pessoa necessita, porque uma palavra que você fale, você pode magoar a pessoa, você pode derrubar aquela pessoa naquele momento frágil da vida dela, naquele momento que ela está passando por um processo recente. Tem pessoas que demoram muito tempo, não precisa ser recente, pessoas que estão anos passando por esse momento que não conseguem lidar com essa perda. Eu conversei com uma psicóloga e ela falou que muitos casos elas não conseguem se curar devido a esse tabu do luto, onde as pessoas impõem tempo, e ficam pressionando você, acham que não sabem lidar e ficam assim, tá na hora de melhorar e quer que você melhore logo, sem respeitar o seu tempo. Não é assim. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Não sabe o que dizer? Ouça. Abrace aquela pessoa. Nós precisamos de gente, de pessoas que se coloquem no lugar da outra. Porque o luto é um momento muito difícil, não é fácil transformar esse luto enquanto você não aceitar. Aí você aceitando, você começa um processo de um dia de cada vez, né? Você vai subir um degrau por vez. Mas para isso você precisa de pessoas na sua volta que te dê todo esse apoio, todo esse acolhimento. Porque senão, sozinho, nós não conseguimos. Né, Michele? Boa noite, Patrícia. Boa noite, seja bem-vinda. Patrícia. Que bom te ver aqui. A Patrícia é uma pessoa que já está fazendo terapia individual com a gente. Bacana. Né, Patrícia?
Eu sou muito grata pela sua presença aqui e é claro, como todas as pessoas que estão aqui, que precisam desse acolhimento, que precisam desse momento. Então, seja muito bem-vinda. Sim, Andréia, o que a sociedade traz, né, de informação do luto, de entendimento do luto, na verdade, não é de entendimento, tá? Vamos ser claros aqui, de falta de entendimento do luto. Falta mesmo. Tá? E isso, gente, não é por ruindade, não é por não querer te ajudar, muito pelo contrário, tá? É realmente por falta de conhecimento. Então as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Hoje eu estava conversando isso com meu marido aqui, ele falou, amor, lembra quando você ficava ali no quarto chorando e tal, e só chorava? Eu falei, mas poxa, meu filho, não tem como não chorar, né? E eu chegava lá e falava pra você assim, para de chorar, amor, fica bem, não chora não, né? E aí ele falou assim, eu não sabia o que dizer, era o que eu sabia dizer na hora. Por quê? É o que a gente sabe, não chora. Por quê? A gente acredita que parar de chorar significa estar melhor. Então é a visão que as pessoas têm de que quando a gente para de chorar a gente está melhor, e não é. Então é uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento. Por isso que a Resoluto também é educação, para a gente entender o que é o luto, o que é normal, o que é certo ali, né, naquele momento, de repente você falar o que é errado, você falar o que magoa, o que prejudica mais do que ajuda. Então a gente traz tudo isso para ajudar não só quem passa pelo luto, mas quem está vivendo ao lado dessa pessoa. E isso que a André falou, né, tem muito. Por quê? Porque as pessoas querem que quanto mais rápido você se curar, melhor para elas, porque elas não sabem lidar com isso. Entendeu? Não tem esse tato, não tem o cuidado de lidar com as pessoas que estão em luto. Quer continuar aí, seu raciocínio? Não, então, as pessoas ficam fingindo uma coisa que elas não estão sentindo. Isso para agradar a pessoa, ou então para não chatear, ou então para se ver livre, né, daqueles comentários onde a pessoa é pressionada. Eu anotei algumas coisinhas assim. Isso aí pode impactar na saúde física e mental. Na saúde física, tudo que a gente sente de ruim, a gente às vezes, depois que relaxa, a gente fala, não, agora eu tô bem, aí começa a aparecer uma coisinha aqui, mas é tudo por causa do emocional da gente. A mentalidade, a pessoa que não está preparada, que está tão assim, recente, né? Ou então não entende o porquê, fica se questionando, por que aconteceu isso comigo, por quê, né? Uma palavra que você fale, tá na hora já de parar de chorar, né? Nem ela estava falando aqui, tá na hora. Então isso pode impactar drasticamente a vida daquela pessoa. E isso acaba atrasando, né, a elaboração do luto. Com certeza. Eu anotei aqui algumas coisas, assim, por que nós disfarçamos então o que nós sentimos? E eu coloquei aqui 4 situações do porquê que nós fazemos isso. Se vocês lembrarem de mais alguma ou já fizeram isso por motivos diferentes, pode escrever aqui para mim. A primeira delas é porque nós queremos nos sentir forte. Nós temos a ideia de que, né, abafar o que a gente está sentindo, esconder o que a gente está sentindo e colocar um sorriso no rosto é ser forte diante disso. Segunda coisa, porque nós disfarçamos o que sentimos porque nós vamos ser criticados, né? E essa crítica que a gente falou é uma crítica que de repente pode ali atrasar o seu desenvolvimento, a elaboração do seu luto, a sua melhora. E uma crítica no momento do luto, ela é muito maior, a gente sente muito mais, então isso faz muito mal. Então a gente evita ouvir essas críticas, para isso a gente disfarça o que a gente está sentindo. Outra coisa, porque nós não queremos a pena de ninguém, tá? É muito ruim também quando a pessoa chega com pena de você, né? Sentindo dó de você, coitada, né? Eu já ouvi isso, coitada, perdeu o filho, né? Então assim, é ruim, é desagradável você ouvir isso. Porque a pessoa te coloca numa condição de inferioridade, como se você fosse agora uma pessoa diferente. Então a gente não quer ouvir esse tipo de coisa, então a gente, né, finge que tá tudo bem. E outra coisa, para não desagradar as outras pessoas.
E por que não desagradar as outras pessoas? Porque as outras pessoas ficam incomodadas com a gente se incomoda com o incômodo delas. É muito ruim quando você chega num lugar e as pessoas não querem sorrir, não querem brincar, não querem comemorar, porque você está ali e você está em luto. Então você acaba fingindo que está tudo bem, né? Que você está envolvida naquela situação para não desagradar as outras pessoas. Com isso, você esconde aquele sentimento. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que cobram que você esteja presente, que você toque a sua vida, que você siga em frente, quando você está lá, né, participando de eventos em família, de eventos com amigos, você está seguindo a sua vida, elas estão te criticando. Então, ao mesmo tempo que elas incentivam você a seguir, dar continuidade com a sua vida, elas te criticam. E aí você começa a recuar. E aí vem aquela confusão mental. E aí? Vou ou não vou? Tá certo eu sair e me envolver em outras situações, em festas de família, em comemorações? Ou eu não tenho que ir? Tô na dúvida. Então começa a vir essa confusão emocional aí, tá? Se vocês, de repente, tiveram que disfarçar o que sentem por algum motivo, pode falar aí também, porque isso aí não é uma regra, tá, gente? A gente faz isso por algum motivo e cada um tem um motivo diferente do outro, isso é normal. E às vezes a família nem chama para algum evento, porque fala assim, não vou chamar porque ela tá baixa astral. Baixa astral. Ela tá baixa astral, não tá bem, porque perdeu um ente querido, seja lá quem for. As pessoas pensam dessa maneira. Elas fazem isso em vez de tentar ajudar, porque assim, chamar uma pessoa para sair, não é para você, para falar assim, você vai lá, você brinca, não, é para ela sair um pouco daquele estado depressivo, né, que a gente fica, e tentar ficar ali, né, com conversas alegres, né, umas brincadeiras, tá? Fazer com que você participe, né, para você ficar um pouquinho melhor. Mas tem gente que não chama você para nada, porque não vamos chamar não, que ela não tá bem, sabe? Isso aí, se a pessoa ouve uma coisa dessa ou sabe uma coisa dessa, acaba derrubando ela, né? Acaba derrubando. Mas e o que é importante, gente, nesse contexto aí? Primeira coisa, é assumir o que você está sentindo, tá? Olhar para os sentimentos e para as emoções de maneira a entender o que está acontecendo. O que eu estou sentindo? Estou com vontade de chorar, estou com tristeza, estou com vontade de deitar, estou com vontade... Olhar para isso. E quando você olha para essas emoções, para esses sentimentos, esse é o momento de fortaleza. Esse é o momento de fortaleza. É o momento em que você está sendo forte. Não, eu vou olhar para o que eu sinto, eu vou entender o que eu sinto. Porque só quando você entende o que sente, você pode lidar com aquilo. Quando você finge que não está ali, disfarçando, como você vai lidar com uma coisa que você nem olhou? Você nem deu bola, nem deu confiança para aquilo. Eu acho que eu estou querendo ficar triste. Não quero. A gente precisa mudar o pensamento, mudar o foco? Sim, a gente precisa. A gente não pode alimentar as emoções ruins, mas a gente precisa entender que elas estão ali, o porquê você está sentindo e o que você vai fazer de forma consciente para mudar isso. Não simplesmente virar as costas e ignorar, fingir que não está acontecendo, tá? Então, são duas coisas diferentes, porque eu falo muito isso de mudar a vibração. Tirar, trocar um pensamento ruim por um pensamento bom e virar as costas, fingir que aquela tristeza não tá ali, né, e seguir minha vida aí sem rumo, deixar a vida me levar, isso não é de forma consciente, você simplesmente está abafando, né, colocando panos quentes ali, fingindo que aquela dor, aquela tristeza não está ali. Muito pelo contrário, quando a gente fala, trocar isso perceber realmente o que você está sentindo, entender aquilo e falar, não, eu escolho não sentir isso nesse momento. Eu sei que esse momento eu tô triste, mas eu não quero ficar triste nesse momento. Então eu vou fazer algo para me deixar alegre, para trazer um pouquinho de conforto pro meu coração. E esse algo que você vai fazer é algo muito individual, é você quem sabe. Você quem sabe o que vai fazer que vai te deixar um pouquinho mais alegre. Aí você fala assim, eu vou assistir um filme, eu vou assistir
uma novela porque aquela pessoa assistia comigo. Ah, eu vou ouvir uma música que a gente ouvia juntos. Isso vai deixar você alegre, vai fazer bem pro seu coração? Então faça isso. Então cada pessoa vai ter algo ali que vai ajudar nesse momento, mas é muito individual. Por isso que a gente fala, não tem receita, tá? Mas tudo que a gente faz de forma consciente, olhando realmente, entendendo por que você está fazendo aquilo, isso sim surte um efeito muito grande. E isso é uma demonstração de força, de encarar esse luto de frente, de vivê-lo, de entender o que ele é e passar por ele, sobreviver a todas essas etapas que ele tem, né? Não são apenas as 5 fases, tem vídeos aí que eu já falei sobre isso. Não são 5 fases do luto e acabou. Não, é muito mais, tem muito mais coisa envolvida. Claro, essas são assim principais e talvez as mais conhecidas, mas existem muitas coisas ali dentro do luto que não são faladas. Então, o importante é considerar, primeiro de tudo, é isso. Você ser forte não é fugir, é encarar, né? E o que é encarar? Entender a sua dor, entender o seu sofrimento, por que isso está acontecendo. E escolher mudar a vibração, mudar o pensamento, mudar o comportamento. Eu escolho não ficar deitada na cama. Ou então eu escolho ficar aqui 10 minutos, daqui a pouco eu levanto. Por quê? Porque às vezes você precisa daqueles 10 minutos. Às vezes você precisa dormir um pouquinho até mais tarde. Você fala, não tô querendo levantar agora, tô precisando ficar aqui, não tô legal. Mas aí tem uma diferença entre você ir alimentando isso ao longo do dia ou você realmente fazer uso daqueles 10 minutos, 15 minutos e escolher virar a chave. Outra coisa, quem critica você, quem te julga, não sabe de nada. Porque se está te criticando no momento de dor, no momento de luto, querendo colocar data de validade, como a Andrea falou, nossa, já deu seu tempo, você ainda está sofrendo, você ainda está chorando, né? Não aguento mais ver você chorando. Então, quem faz esse tipo de coisa não sabe nada de luto. Então, desconsidera. Porque se essa pessoa soubesse algo de luto, ela ia sentar do seu lado e ia falar, eu tô aqui, pode falar. O que você está precisando? Você quer desabafar? Você quer um abraço? Você quer que eu te ajude em algo que você precisa fazer? Essa é a ajuda que um enlutado precisa. Atenção, carinho, companheirismo, tá? E uma terceira coisa que é muito importante considerar. Quem precisa ser resguardado nesse momento de luto é a pessoa enlutada, não os outros. Então, eu sei que os papéis estão invertidos e as pessoas, né, que estão à nossa volta muitas vezes se incomodam. E eu falo as pessoas, por quê? Porque muitas vezes não é alguém da família. É alguém do seu trabalho, é alguém, de repente, de um colégio, de uma faculdade que você faz, de um projeto que você trabalha. Então, porque a pessoa da família, ela provavelmente está vivendo também esse luto. Então, ela é um pouco mais amável com você, ela acaba às vezes te entendendo, e às vezes não, né? Às vezes acontece da própria família não entender você. Mas, geralmente, quem é de fora não tem sensibilidade nenhuma. Então, quem tem que ser resguardado? É a pessoa que está em luto. Só que essas pessoas não enxergam isso. Então, você considere que quem precisa de cuidados é você e desconsidera tudo que essa pessoa, de repente, fala para te desagradar, fala que fala sem pensar e de repente te ofende. Então, cuide de você e não faça algo que de repente é somente para agradar essa pessoa, para não incomodar essa pessoa. Não, eu que estou precisando de cuidar. Você não sabe cuidar de mim, tudo bem. Você não sabe me falar uma palavra amiga, me dar um apoio, tudo bem, mas não me atrapalhe. Porque eu vou viver o meu luto, eu vou processar o meu luto. Tem momentos que eu preciso chorar? Eu vou chorar. Não tem aquele ditado, incomodados que se mudem? Então, sinto muito. Tem que ser nesse momento um pouquinho egoísta com você? Tem. Tem que ser, gente. Se vocês não pensarem em vocês, quem vai pensar? Você está percebendo que o outro não está pensando, ele nem liga, fala coisas ali que vai machucar você sem nenhum pudor, fala mesmo. Então, ter esse olhar, considerar que você está precisando desse apoio nesse momento é muito importante. A maioria das pessoas que eu converso, né, que estão passando por esse processo,
a que mais cobra, né, é a família. Porque a família às vezes acha, né, que passou um tempo, não precisa falar. E no momento, e nesse momento, o que mais a pessoa quer é falar. Isso aí não cabe só ao luto. Às vezes você tem um problema na sua vida. E você quer falar daquele problema. Aí a pessoa fala, pô, mas você vem de novo falar desse problema? Né? Então elas não estão, como elas não sabem lidar com isso, elas começam a te pressionar. Né? E se você não compartilhar essa dor, ela se potencializa, ela fica pior. Então, quanto mais você guarda aquilo para você, você vai ficando pior e você vai se vendo assim num processo que você acha que não vai sair mais dali. Ah, não vou conseguir mais sair dessa dor, acho que eu vou pirar, né? Vou enlouquecer por causa dessa dor. Se todas as pessoas entendessem o lado da outra, talvez a gente conseguisse passar mais tranquilamente nesse processo que é tão doloroso. E os psicólogos mesmo falam, né? O luto, né, no século que a gente está, com tanta informação, né, com tanta tecnologia, ainda assim é um tabu. Então, por isso que muitas pessoas se fecham, entram num estado de depressão e acabam até cometendo atos, né, que acabam tentando até com a própria vida. Né? Eu conheço casos também que não conseguiram sair porque não tinham ninguém para dar a mão, né? Para acolher, para abraçar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque até nós que pesquisamos, quando vem uma pessoa lutada, e o problema é de uma maneira que às vezes a pessoa perde perdeu pai, mãe, filho. Eu fico assim, o que eu vou dizer nesse momento? Não vou dizer nada, eu vou deixar ela falar, para que eu possa entender o que ela está passando e aí sim eu tentar amenizar a dor com as minhas palavras, com o meu abraço e tentar amenizar um pouco a dor dela, que no momento nem é amenizador, ela falar daquilo, deixar chorar, falar, gritar, faça tudo isso, compartilhe a sua dor, não guarde para você. Boa noite, Érica. Boa noite, seja bem-vinda. Ela colocou uma mensagem aqui. Estou processando meu luto. Perdi meu esposo faz um mês. Me afastei de todas as pessoas tóxicas que não compreendem o meu momento. Estou contando com o apoio dos meus filhos e de amigos. Os parentes são os piores. Me afastei de todos. Melhor coisa que fiz. É muito ruim essa falta de compreensão, essa falta de tato, de empatia, de cuidado, né? Às vezes a gente recebe de um estranho uma ajuda, né, mais assim, cuidadosa do que dentro da própria família. Você nem espera, né? Porque família, o que você espera da família? Apoio, né? Apoio. A primeira coisa é a família. Aí, às vezes, você se surpreende com um estranho que te dá aquela mão naquele momento. E a gente conhece as pessoas aí. Quem é que está com você, né? E quem não está. Porque as pessoas se afastam por um motivo. E quando você está bem, a pessoa está ali. Quando acontece alguma coisa, a pessoa vai embora. É esse o cuidado que nós temos que tomar. A Érica fez certíssimo. Gostei, Érica. Você se afastou de pessoas tóxicas, é verdade. Pode ser quem for, mas a gente tem que se afastar. Se não tá fazendo bem, eu falo muito isso aqui, tá, gente, do luto. Não existe certo e errado. Existe o que é certo pra você. O que tá fazendo bem pra você? O que vai fazer bem pra você? Porque dentro desse processo, nós já falamos aí em vídeos anteriores, a gente precisa elaborar uma nova forma de viver. Vai construindo um novo eu, uma nova pessoa, uma pessoa sem aquela pessoa que se foi. Então, como essa reconstrução, ela é dolorida, ela machuca. E nesse momento, o que a gente mais precisa? É de apoio. Então, se a gente não tem esse apoio, nesse momento que já é difícil, então a gente não está precisando de mais complicadores dentro do luto. Muito pelo contrário, a gente está precisando de pessoas que nos ajudem, né, que facilitem a nossa elaboração do luto. A Patrícia colocou aqui, eu choro muito ainda. Sinto minha mãe viva nas fotos dela.
Não sei se isso é normal, mas ainda não consigo. Hoje faz 51 dias que a minha mãezinha partiu. Essa sensação, né, de sentir ela viva, de sentir ela presente, isso é normal por um tempo e cada um processa no seu tempo. Quando que eu vou entender que ela fisicamente não está mais aqui? Porque é o físico, né? Porque a gente continua com a pessoa na alma, no espírito, a gente continua cultivando essa convivência com ela. Não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de parte espiritual, de fé e de entender que existe algo maior do que só o corpo, né? Então, isso continua existindo. E o fato de eu não vê-la, de eu não tocá-la, não significa que ela parou de existir para mim. Então, talvez, Patrícia, essa sensação nunca desapareça, tá? Você pode ser que continue com essa sensação por muito tempo. Então, é algo muito individual. Depende muito de como que você vai processar isso dentro de você. Isso é único, tá? E não tem nada de errado sentir que ela ainda está viva, tá? Porque ela não está mais aqui fisicamente, mas espiritualmente falando, sim, tá? Então, você com certeza vai ter essa ligação com a sua mãe sempre, ainda mais você que é uma pessoa muito próxima da sua mãe, então é normal que você sinta sempre ela perto de você. E se isso te faz bem, se isso faz bem para o seu coração, né, cultive isso, mantenha isso vivo dentro de você. O que a gente tem que eliminar e superar são as coisas que nos fazem mal. A dor, o sofrimento, a raiva, às vezes um sentimento de vingança. Essas coisas a gente tem que superar, a gente tem que passar por cima disso. Por quê? Porque mantê-las dentro do luto vai fazer com que eu tenha mais dificuldade de elaborar o meu luto e a minha vida dali para frente. E eu preciso elaborar minha vida, eu preciso continuar vivendo. Então, a gente precisa fazer essa elaboração conforme o que é bom pra gente, conforme o que a gente acredita e conforme o que faz bem. O que faz mal, realmente, a gente precisa superar, a gente precisa deixar de lado, a gente precisa deixar ir. Tá? A Valéria colocou aqui, isso aconteceu comigo. Em janeiro perdi minha avó, que me criou. É uma mãe então, né, Valéria? No início de março perdi meu avô e 10 dias depois perdi minha bebê. Esse ano está muito difícil para mim. Tá vendo? Olha, é um prazo muito pequeno, né? Uma diferença de tempo bem pequena. E isso, o que acontece? Você mal se recuperou de um luto, de uma perda, de um afastamento, do rompimento de relação, porque isso é um rompimento de relação, e em seguida veio outro, e em seguida veio outro. Então isso mexe muito, porque qual que é a nossa visão? É que com o passar dos dias as coisas melhorem, os sentimentos de dor e sofrimento que eles se acalmem, que eles diminuam. E aí veio o contrário, né? Em vez de diminuir, aumentou. Porque eu tenho mais um motivo para me sentir triste, eu tenho mais um motivo para me sentir depressiva, né? Então, isso é o quê? Isso acaba sendo situações que complicam um pouco o seu luto, porque você vai ter que administrar a falta de 3 pessoas na sua vida. Então, lógico, você vai encontrar uma forma aí de continuar vivendo, tem outras pessoas com certeza na sua família, que dependem de você, que precisam de você, da sua companhia, da sua presença, você vai acabar arrumando uma forma, né, de elaborar essa vida daí pra frente. Mas sim, isso é um complicador e isso dificulta muito. Mas não significa que é impossível, tá, Valéria? Simplesmente é uma forma que a gente vai ter de elaborar tudo isso. Como que você vai administrar essas emoções? São 3 perdas, mas como você vai administrar a forma como você reage a tudo isso? E é totalmente compreensível que tem dias que você vai ficar mais animada, tem dias que você vai ficar mais depressivo, mais triste, com raiva, com saudade. E isso é totalmente normal no luto. Inclusive, eu vou dar um adendo aqui, já fazia muito tempo que eu não... Muito tempo que eu digo assim, acho que desde janeiro que eu não mexia na minha página profissional de terapeuta lá no Instagram. E hoje eu fui lá, coloquei um vídeo falando
que eu vou começar a colocar ali a minha história. Eu vou começar a colocar a minha vida aqui, ó, por trás das câmeras. Porque aqui eu tô aqui, lindinha, passei a maquiagemzinho, batomzinho, meu cabelo, coloquei a camiseta, tô aqui, falando com vocês. Aí vocês olham pra mim e vocês falam assim, nossa, um dia eu quero estar como ela. Falando bem, ajudando pessoas. Mas ninguém sabe o que eu passo aqui. Ninguém sabe que eu também choro. Ninguém sabe que tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama. Então isso é totalmente normal. Isso acontece no começo do luto, no meio do luto, depois de 3 anos, depois de 4 anos. Tá? Então tem momentos que a gente tem recaída. Mas é possível sim elaborar uma nova vida, uma nova forma de viver, construir novos interesses, novos objetivos. E aí eu vou, né, contando lá, depois eu vou deixar aqui o link, quem quiser me seguir lá no Instagram, que eu vou colocar lá nos stories, né, tudo que está acontecendo. No dia que eu estiver triste, eu vou colocar também para vocês saberem que eu também fico triste e que isso é totalmente normal e que não é por um dia triste ou por 10 minutos tristes ou por um período que eu tenha do meu dia triste que eu deixo de fazer as minhas coisas, que eu deixei o meu propósito. Tem dias que a gente está mais sensível, tem. Tá? E aí eu fiquei refletindo nisso, porque a semana passada, né, completaram 4 anos que o meu filho faleceu. Então isso mexeu comigo. Vai chegando a data, a gente vai ficando tocada, vai ficando mexida, as lembranças vêm à tona. Então é muito bonito eu chegar aqui e falar e ajudar vocês, mas eu quero que vocês vejam que eu também sou uma pessoa e que eu também passo por isso. E que nem pelo fato de eu passar por isso eu desisti. Desisti de estar aqui, desisti de seguir minha vida, desisti de elaborar algo novo para minha vida, muito pelo contrário. Tudo isso que eu criei depois desse luto, a pessoa que eu me tornei hoje, isso me dá força para continuar. Então, e eu não sou melhor que ninguém aqui. Então, se é possível para uma pessoa, é possível para outra. Aí você vai falar assim, mas você perdeu um filho, eu perdi a mãe, a avó, o avô, o pai, a dor é a mesma. A dor, eu vou dizendo assim, ela é a mesma e a gente vai cultivando isso, né? É impossível esquecer, independente de quem seja. São sentimentos diferentes. Quem passou, né? Eu também perdi meu pai, tem 1 ano, e é diferente, né? O luto do meu pai e o luto do meu filho é muito diferente. A dor que eu senti, a aceitação, talvez pela idade. O meu pai já estava de mais idade, meu pai era uma pessoa que não se cuidava, não fazia cuidados médicos, não fazia consulta, não se tratava. Então, quando de repente ele ficou ruim, não teve mesmo o que fazer, ele foi. Mas o meu filho não, meu filho era novo, então a aceitação é diferente. Mas o importante disso tudo é que a gente tem visões diferentes sobre isso. E é isso que eu trago aqui, o meu ponto de vista. E de repente ele pode ajudar vocês. Então, lá vai ser um pouquinho da minha vida, né? Porque eu acho que é interessante, a gente não vê isso em lugar nenhum. Não que eu esteja ali falando que eu sou melhor. Não, muito pelo contrário, eu sofro tanto quanto qualquer pessoa. Tem aqueles dias assim de eu ficar acabada, não querer sair da cama, tá descabelado, não querer arrumar, porque eu vou gravar vídeo, eu tenho que estar aqui, né? Bonitinho, né, gente? Não posso estar com olheira, não posso estar com cara de choro. Então, eu vou colocar ali todas essas dificuldades que eu vou encontrando, porque são obstáculos que eu tenho na minha vida do mesmo jeito que vocês vão encontrar na vida de vocês. Mas aí, como que a gente reage a tudo isso? Como que a gente vai passando por esses obstáculos? E aí eu posso até falar como a gente vai superando isso. Porque os obstáculos, né, eles são para ser superados. A gente precisa passar por eles para poder seguir em frente. A Patrícia colocou aqui, já ouvi que não deixo minha mãe descansar. Eu já ouvi isso também, Patrícia. É o que mais a gente ouve, né? Na verdade. Deixa ela descansar, você não deixa ela descansar. Como se esse pensamento, né, como se essa lembrança fosse, de alguma forma, atrapalhar, né, eles aonde quer que eles estejam. Como se isso fosse atrapalhar. Muito pelo contrário. Eu acredito que isso faz muito bem. Não pode ser algo assim, gente, intensivo. O tempo todo você falando, olha, fulano, eu tô aqui, viu, filho, eu tô aqui, viu, eu vou ali. Filho, como é que você tá? Filho, você tá se sentindo bem? Filho, tá acontecendo uma coisa? Falar como se eu estivesse aqui o tempo todo, 24 horas por dia.
Porque daí não dá, porque daí você está criando um problema para você. Tá? Você está criando, está complicando o seu luto. Falar, conversar, comentar, enviar o meu amor, né? Bom dia, fique bem. Você está enviando boas vibrações. Agora, quando você insistentemente está vivendo e falando como se a pessoa estivesse aqui do seu lado, aí já não está sendo mais algo bom, porque está fazendo mal até para você. Você está criando algo aí dentro que vai ser difícil você aceitar e entender que essa pessoa fisicamente não está aqui. Então, a gente pode sim falar, é bom externalizar tudo isso, mas tem que ter um limite. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Você pode falar, pode conversar, mas tendo a consciência de que são vidas agora em locais diferentes, que tem planos, depende do seu entendimento aí religioso, né? Onde está cada... não interessa. Você acaba tendo nesse momento uma consciência de que fisicamente, nesse plano aqui na Terra, não está mais. Que ele está ou ela está em algum outro lugar, no céu, perto de Deus, com os anjos, né? Seja aí a sua linha de raciocínio. Mas você ter essa separação, não é mais possível a presença física. Né? Falar como se você também quisesse uma resposta, e isso também não é legal. Né? A pessoa não vai te dar uma resposta, ela não vai falar com você. Então, assim, você consegue enviar a energia, o amor, a alegria. De repente, fala, nossa, estou tão feliz, porque olha, lembra que eu queria tanto isso, já consegui? É legal isso, mas tudo tem um equilíbrio, tá? Então, falar assim que eles não estão descansando, porque a gente está lembrando, também já é demais, né? Eu acho que é um exagero. Deixa eu descansar. Então, é exatamente isso. As pessoas não sabem lidar com isso. Sabe. Então, a primeira coisa que elas sabem, o tempo vai curar. O tempo, calma que com o tempo você vai esquecer. Foi melhor assim. Foi melhor assim. Deixa ela descansar em paz. Essas coisas, né, que nós não devemos falar para o enlutado. Isso são frases feitas, né? São frases feitas de pessoas que não têm o entendimento, né, do que dizer para aquela pessoa. Então, ela vai sentir assim, poxa, não vou nem mais falar nada, vou guardar aquilo para mim. Isso que é o pior, não pode. Você tem que dar voz mesmo à sua dor, né? Você tem que dar voz à sua perda, porque você não é obrigado, você não precisa passar por isso sozinho. Temos que ter sim pessoas do nosso lado, né? Que a gente possa desabafar. Que realmente sirva de apoio. Que sirva de apoio. Ele falou o termo certo, apoio. Precisamos do apoio. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem muitos grupos, né? Agora com as redes sociais, isso aproxima as pessoas. Os grupos, eles servem de apoio, tá? Muitos grupos servem de apoio. Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não me sinto bem no grupo, porque eu vejo a história de alguém, eu vejo a história de fulano e aquilo me entristece. Já teve grupos que eu participei que as pessoas saíram do grupo porque uma pessoa falava de um momento triste e a outra vinha também, eu também passo por isso, eu também sinto isso. Nossa, nesse dia eu também passei por isso. E aí começa aquela troca de energia com as lembranças tristes. E o que acontece nesse grupo? A pessoa que está tentando se reerguer, que está precisando de um apoio, ela fala, gente, eu não estou ficando bem aqui, isso está me fazendo mal. Então, dentro de um grupo, é necessário, é preciso ter uma coordenação de alguém que conduza o grupo. Eu também participei de grupos e comecei a um certo momento sentir essa tristeza, porque eu estava alegre, aí eu ia lá no grupo conversar com as pessoas, sempre tem alguém triste. Você vai ver um grupo aqui com mais de 1000 pessoas, vai dizer que está todo mundo alegre? Um grupo de luto? Não tá. Sempre vai ter alguém ali que está triste, que está depressivo, que está passando por um dia ruim. Então, qual que é, né, o grupo que você tem que estar? Um grupo que realmente te apoie. Né? Não que você não possa falar que você está triste. Tem que falar, mas qual que tem que ser o retorno? Né? Vamos ficar bem, né? Para levantar você. Coisas que te levantem, que te sustentem, que te apoiem no momento que você está caindo. Então a gente tem que observar isso, porque nem todo grupo tem esse suporte.
né? E se você perceber que não está fazendo bem para você, dá um tempo, depois você volta, né? Faz essa análise. Mas os grupos, eles têm aí essa função de servir de rede de apoio. É o que a gente às vezes não encontra em casa, na família. Tá? O que você vem buscar num grupo de apoio, ou então assim, nessa terapia de luto que nós estamos fazendo? Nós viemos buscar o quê? Uma motivação, né? O entendimento para a gente continuar vivendo e amenizar essa dor que dilacera. E às vezes você chega num grupo, aí nós queremos saber a história de vocês para a gente poder entender, né? E começar a terapia para todos vocês. Mas chega num grupo, onde você aí escuta uma história, escuta outra, aí já daqui a pouco tá um chorando, outro chorando. Aí você vai ficando assim tão para baixo que você fala assim, nossa, eu vim aqui para sair melhor, tô saindo pior. Gente, entendeu? Esse é um dos motivos que vocês podem perceber. Eu sei que, né, a gente tá fazendo uma terapia do luto, mas nem por isso eu vou chegar aqui triste. Eu chego falando, eu chego brincando, eu chego falando de assuntos sérios, né, e na maior leveza possível. Por quê? A gente tá aqui para levantar o astral de vocês. Sim. Claro, trazer conhecimento, ouvir a sua história com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Só que nós precisamos estar bem. Se você chega aqui e você me vê triste, desanimada, a Andréia também. E falando assim, ai meu Deus, olha gente, é verdade, tô mal. Aí, nossa, você vai falar, nossa senhora, eu não vou mais ver, porque toda vez que vê, se a gente, nós cuidamos da dor de uma pessoa, a gente cuida da nossa. A gente cuida da nossa. O que acontece com a Michelle, ela está cuidando da dor dela, ajudando quem sente essa mesma dor. E eu me solidarizo muito com todas vocês. Eu me coloco no lugar de vocês. Por isso que eu entrei nesse projeto com a Michelle, porque eu quero pesquisar e quero ajudar ela a ajudar essas pessoas que necessitam, que são vocês. E não é só vocês aqui. Na verdade, eu gosto muito de presencial, né? Presencial é muito bom. Porque aí você olha no olho da pessoa, você pode dar um abraço, né? Então, mas como ainda a gente não pode fazer isso, a gente não está começando assim pela online, a gente tenta fazer da mesma forma. Tem gente que já conhece nós pessoalmente, já conhece o nosso trabalho, porque nós já fizemos trabalho juntas fora daqui. E o nosso objetivo aqui é ajudar vocês. Então nós temos que estar bem sim, porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai ajudar vocês? Não é verdade? O trabalho começa daqui, né? Começa daqui. Cartão de visita somos nós duas, né? Se a gente não fizer uma boa apresentação, o que realmente nós viemos fazer aqui, qual o nosso objetivo, ajuda. Se a gente não tiver um respaldo de vocês, a gente não está fazendo o que aqui então, né? E isso não significa, né, gente, que eu não sofra, que a Andréia não claro. sofre, né? Altos e baixos existem em qualquer situação. Tem dias que você levanta e você não está bem. Você assim, hoje eu não estou bem, eu vou ficar no meu canto, vou ficar quieto. Viva aquele momento, amanhã é outro dia. Mas tem sempre altos e baixos na vida de todo mundo tem. Todas as pessoas. Gente, se alguém quiser falar aí, comentar alguma coisa sobre o nosso tema de hoje, tá? Ou dar alguma sugestão, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade para escrever. Eu vou falar um pouquinho de algo que nós estamos fazendo aqui. A Resoluto, ela é uma ONG, né? E como ONG, ela realmente tem a intenção de ajudar as pessoas, de trazer o bem, fazer o bem sem fins lucrativos. Porém, nós somos uma ONG que ainda não é oficial. Nós estamos, como ela é muito recente, nós estamos criando a documentação de estatuto, de criar o CNPJ da ONG. Então, tem essas formalidades que a gente precisa para que a gente possa existir de verdade, para que a gente possa nascer, né? Vamos dizer assim, a certidão de nascimento, ela precisa acontecer. Então, nós vamos, a partir de hoje, passar aqui, né, no grupo, uma rifa, para que a gente possa
realmente arrecadar um dinheiro para que a gente possa pagar os custos dessa formalização, desse nascimento da ONG. Tá? Eu vou colocar depois aqui no grupo, vou colocar fotos aqui na página da rifa. Se vocês puderem nos ajudar, será muito bem-vindo. Se não puderem também, a gente agradece. Não é obrigatório. E o que a gente vai rifar, eu vou até mostrar para vocês. É um conjunto que nós temos aqui de prata. É um conjunto de chá. Ele é de 5 peças e ele é prata. Ele está envelhecido porque é uma prata envelhecida. Então, se a pessoa quiser, a pessoa pode passar aquele produto e deixar todo prateadinho. Mas eu deixei isso a critério da pessoa. Vai que ela quer envelhecido. Eu acho bonito envelhecido. Mas, né, para envelhecer é muito mais difícil do que para deixar prateado. Então, por isso, né, nós estamos deixando desse jeito. Então, são 5 peças. Olha para vocês verem que lindo. É para quem gosta, né, de antiguidade, para quem gosta desse tipo de objeto, tá? Então, para quem não sabe, um conjunto desse tá para mais de R$ 1.500 um conjunto desse, tá? Que eu pesquisei na internet. Então, a gente tá passando a rifa no valor de R$10. No total, a gente vai conseguir um valor de R$1.000, que são os gastos que a gente vai ter para a formalização da ONG. Então, assim, ao total ele vai sair menos realmente do que ele vale, mas a intenção é o quê? É ajudar a ONG, a gente não está querendo tirar lucro, né? É realmente só cobrir os gastos que a gente vai ter. Então, eu vou deixar depois uma rifa. Eu estou fazendo da forma tradicional, tá? Nomezinhos, aqui você escolhe qual você quer. E aí, quando a gente vender todos os nomes, a gente vai estar abrindo, tá? Então, eu não posso falar para vocês também uma data específica. Eu espero que seja logo, mas a gente vai abrir realmente quando a gente finalizar a venda. Tá bom? E se vocês quiserem... Já deu 7h30. 7h20. Passa rápido, né? A hora voa, né? Quando o assunto é gostoso, né? Passa muito rápido. Eu vou colocar aqui no chat o link de um vídeo que eu falei sobre o choro. Se o choro tem poder de curar. Então, assim, nós temos um canal da Resoluto lá no YouTube e eu coloco alguns vídeos lá com temas interessantes, assuntos interessantes. São vídeos, assim, super rápidos, tá? De 5 minutinhos, não é um vídeo longo, justamente para não tomar o tempo das pessoas. Mas que trazem conteúdos poderosos, né? Que vai ajudar aí no processo de luto. Então, vou colocar aqui o link para vocês acessarem o vídeo lá. Esse vídeo fala sobre o choro. O choro tem o poder de curar? Né? O que será que tem o choro? O que será que ele tem de especial? Então, assistam esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. Tem algo muito interessante. O nome do vídeo é assim: qual a importância de chorar no luto? Por que chorar, né? O choro pode curar? Então, assista esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uma informação aí muito interessante que eu vou falar pra vocês que eu não sabia, tá? Eu não sabia dessa informação, então quando eu estudei sobre isso, que eu li sobre isso, eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo falando, porque as pessoas precisam entender que chorar é necessário, elas precisam entender o poder que tem o choro dentro da nossa vida e por que a gente fica, né, com aquela grande vontade de chorar. No vídeo eu falo tudo isso. Deixar vocês curiosos. Vale a pena assistir, gente. Vale a pena. Gente, boa noite pra vocês. Obrigada mais uma Grande vez beijo. por todas vocês estarem aqui assistindo a gente, que é muito importante a gente ter um respaldo de vocês para saber se a gente está conseguindo, né, ajudar cada um, amenizar um pouco a dor, né? Eu gostaria muito que vocês, né, falasse pra gente, ou se a gente precisa melhorar em alguma coisa, ou a gente precisa falar mais de outra coisa. A gente está aqui abertas para ouvir, né, o que cada um tem para dizer, o que cada um tem, né, para ouvir. Eu espero que a gente esteja alcançando, né, esses objetivos, que o nosso objetivo é realmente ajudar. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui todas as quartas com a minha amiga, tentando passar um conteúdo bom, né, para vocês,
pra gente aprender, né? Porque nós aprendemos também, não é só vocês. Nós, assim, a gente aprende falando, interagindo, conversando. E próxima semana tem um tema eu acho muito maravilhoso. Aí vai ficar surpresa também, tá bom? Beijo pra todos Deus vocês. abençoe, Patrícia, beijo. Gi, beijão, Gi. Não alcanço ali. Tô longe.